Crianças, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito legal e também muito importante, a nossa alimentação. Vocês sabiam que tudo aquilo que nós escolhemos comer pode deixar o nosso corpo triste ou feliz, depende daquilo que nós escolhemos comer. Existem alguns alimentos que são ricos em vitaminas, minerais, fibras e muitos outros nutrientes que deixam o nosso corpo cada vez mais forte, saudável, cheio de disposição e energia para fazer tudo aquilo que nós mais amamos fazer. Vocês sabem de quais alimentos eu estou falando? Isso mesmo, nós estamos falando das frutas, das verduras e dos legumes, que são alimentos que nós chamamos de alimentos in natura. Os alimentos in natura são alimentos que fornecem para o nosso corpo tudo aquilo que ele precisa para ficar saudável e por isso nós devemos consumir esses alimentos todos os dias. Os alimentos in natura devem ser a base da nossa alimentação e por isso dizemos que são alimentos de consumo livre e devem estar presentes várias vezes ao dia nas nossas refeições. Além dos alimentos in natura, nós temos os alimentos que nós chamamos de alimentos processados. Os alimentos processados são alimentos in natura que passaram por um processo de industrialização e receberam alguns aditivos, como por exemplo o sal e o açúcar. Alguns alimentos de produtos processados são os vegetais em conserva, as frutas em calda, os peixes enlatados e por isso devemos consumi-los de forma moderada, porque eles receberam alguns aditivos e devemos consumi-los de vez em quando. Os alimentos processados podem complementar a nossa alimentação juntamente com os alimentos in natura, mas sempre devemos preferir os alimentos in natura. Mas se nós temos os alimentos que são de consumo livre, os alimentos que são de consumo moderado, quais será que são os alimentos que são sinal vermelho e que nós sempre devemos evitar? Os alimentos que nós devemos evitar são os alimentos ultraprocessados, que são os salgadinhos, os refrigerantes, os achocolatados, macarrão instantâneo, os biscoitos recheados. Esses alimentos possuem uma quantidade muito grande de ingredientes como o sal e o açúcar. E além do sal e do açúcar, também podem apresentar uma quantidade grande de gordura trans. Esses ingredientes, quando consumidos em excesso, podem nos deixar fraquinhos, sem energia, sem disposição e por isso nós devemos evitar esses alimentos, porque além de roubar a nossa energia e disposição, também podem ser a causa do aparecimento de diabetes, hipertensão e obesidade e nós não queremos isso, não é mesmo? Então, para que o nosso corpo fique cada vez mais saudável, nós sempre devemos preferir os alimentos in natura, consumir de vez em quando ou de forma moderada os alimentos processados e evitar os alimentos ultraprocessados. Então, agora que nós já sabemos quais são os alimentos que nós devemos consumir todos os dias, de vez em quando ou evitar, vamos fazer juntos a atividade que vocês receberam do semáforo dos alimentos. Nessa atividade, vocês irão encontrar a ilustração de vários alimentos e logo abaixo a figura de um semáforo, onde vocês irão colorir na cor verde os alimentos de consumo livre, na cor amarela os alimentos de consumo moderado e na cor vermelha os alimentos que nós devemos evitar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho da Nutri e até o próximo! Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre alguns alimentos que nós consumimos. Vocês já pararam para observar as embalagens dos alimentos que nós consumimos? As embalagens trazem informações muito importantes a respeito dos alimentos que nós sempre devemos estar atentos. Por exemplo, a primeira informação que nós devemos observar é a data de validade. Alimentos fora da validade não devem ser consumidos porque eles não são seguros para a nossa saúde. Além da data de validade, nós devemos observar também a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, nós iremos encontrar todos os ingredientes e os aditivos que compõem aquele produto. E sempre devemos prestar atenção também que os alimentos que estão em maiores quantidades irão aparecer primeiro na lista de ingredientes, seguidos daqueles que estão em menores quantidades. Ou seja, sempre que encontrarmos logo no começo da lista de ingredientes como sal, açúcar ou gordura, devemos acender um sinal de alerta, porque esses ingredientes, se consumidos em excesso,
podem causar obesidade, diabetes ou hipertensão. E nós não queremos isso, não é mesmo? Por isso, devemos passar longe desses alimentos. Depois da lista de ingredientes, nós devemos observar também a tabela nutricional dos alimentos. Na tabela nutricional, nós iremos encontrar informações como, por exemplo, a quantidade de açúcar, que geralmente vai estar descrita na forma de carboidratos, a quantidade de sal, que pode aparecer com o nome de sódio, a quantidade de gorduras, que pode aparecer com o nome de lipídios, e também dos outros ingredientes, como por exemplo vitaminas, minerais, quando eles estiverem presentes no alimento. Por exemplo, olha só, um macarrão instantâneo apresenta uma quantidade muito grande de sal e de gordura. E essas quantidades nós iremos verificar na tabela nutricional. Olha só, na tabela nutricional deste macarrão instantâneo, nós encontramos a informação de que ele possui esta quantidade de sal, equivalente a 4 gramas, e esta quantidade de lipídios, olha só, de gordura, referente a 15 ml, ou seja, é muito significativo e isso pode prejudicar a nossa saúde, por isso nós não devemos consumir esse alimento com frequência. E se possível, devemos evitá-lo. Olha só, as bolachas recheadas. Na tabela nutricional das bolachas recheadas, nós encontramos a informação de que ela possui aproximadamente 57 gramas de açúcar. Olha só, é uma quantidade bastante significativa, não é mesmo? E olha a quantidade de gordura, equivalente a 29 ml. Viu só como é muito importante nós prestarmos atenção na tabela nutricional, porque assim nós conseguimos ter essas informações. O suco em pó, os refrescos em pó, por exemplo, em um pacotinho, em uma embalagem de 30 gramas, nós encontramos 27, quase 28 gramas de açúcar, ou seja, quase a embalagem toda. E nos salgadinhos, hein? Em uma porção de salgadinho, equivalente a 25 gramas, nós temos aproximadamente 8 gramas de sal e 29 ml de gordura. Ou seja, são quantidades muito grandes e por isso nós sempre devemos prestar atenção, porque se nós não observamos essas informações, essas quantidades podem passar desapercebidas e podem prejudicar a nossa saúde. Por isso é fundamental que nós sempre prestemos atenção nas embalagens dos alimentos. Agora que nós já sabemos identificar as estruturas presentes no rótulo dos alimentos, vamos fazer juntos a atividade que vocês receberam. Nessa atividade, vocês vão observar que existem embalagens de alimentos com a indicativa de algumas estruturas e vocês devem escrever corretamente o nome dessas estruturas presentes nas embalagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!